Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre Mahatma Gandhi, que viveu entre 1869 e 1948. A não violência é o primeiro artigo da minha fé, dizia ele. Em contexto, qual que é a ideologia do Mahatma Gandhi? É o nacionalismo anticolonial. O foco é a resistência não violenta. Antes do século V e VI a.C., os ensinamentos jainistas enfatizando a não violência e a autodisciplina se desenvolvem na Índia. Em 1849, o Henry David Thoreau publica a Desobediência Civil, defendendo a moralidade da objeção conscienciosa a leis injustas. Depois, em 1963, no seu discurso Eu Tenho um Sonho, I Have a Dream, em Washington, D.C., o líder de direitos civis Martin Luther King delineia sua visão de negros e brancos vivendo juntos em paz. Em 2011, protestos pacíficos na Praça Tahrir, no Cairo, levam à derrubada do presidente egípcio Hosni Mubarak. Vamos lá, Nos impérios mundiais criados pelas potências europeias desde o século XVI, o exemplo dos próprios imperialistas fez surgir os movimentos nacionalistas que brotaram em oposição ao domínio colonial. Testemunhar o forte sentimento de identidade nacional dos colonizadores baseados nas ideias europeias a respeito das nações e na importância da soberania dentro das fronteiras geográficas despertou um desejo de nação e autodeterminação nos povos colonizados. Mas a falta de força econômica e militar levou muitos movimentos anticoloniais a desenvolver meios de resistência claramente não europeus. Uma arma espiritual. Na Índia, a luta por independência do Reino Unido na primeira metade do século XX foi caracterizada pela filosofia política e moral de seu líder espiritual, o Mohandas Gandhi, Mahatma Gandhi, mais conhecido pelo título honorário de Mahatma, que significa grande alma. Apesar de acreditar num Estado democrático forte, Gandhi sustentava que tal Estado jamais poderia ser vencido, forjado ou limitado por qualquer forma de violência. Sua ética de resistência radical não violenta e desobediência civil, a qual ele chamava de Satyagraha, que inclusive já foi nome de operação da Polícia Federal Brasileira, aderência à verdade, busca da verdade, focalizava a moralidade e consciência em meio à maré de nacionalismo anticolonial que dominava o cenário político do século XX. Ele descreveu seu método como uma arma puramente espiritual. Gandhi acreditava que o universo era governado por um princípio supremo que ele chamava de Satya, que é a verdade. Para ele, esse era outro nome para Deus, o Deus do amor, que ele defendia ser a base de todas as grandes religiões do mundo, já que todos os seres humanos eram emanações desse ser divino. Gandhi julgava que o amor era o único princípio verdadeiro na relação entre os humanos. O amor significava cuidar dos outros e respeitá-los, além de uma devoção altruísta e eterna à causa de enxugar as lágrimas de todos os olhos. Essa ideia se juntava a ahimsa, ou domínio do não dano, para Gandhi, ou a não violência. Apesar de ser hindu, ele aproveitou diversas tradições religiosas conforme desenvolvia sua filosofia moral, inclusive o jainismo e os ensinamentos pacifistas do escritor russo Lev Tolstói, que enfatizavam ambos a importância de não causar dano a nenhuma criatura. Então, para Gandhi, Deus é verdade e amor. Verdade e amor não contêm qualquer elemento de violência e não podem causar dano, viu? Direitistas, armamentistas. Devemos lidar com nossos inimigos com verdade e amor. Nossa corajosa expressão de amor e verdade leva nossos oponentes à harmonia com a bondade e a injustiça dentro deles mesmos. Assim, as partes em conflito chegarão a um acordo, surgindo um estado de paz. A não violência é o primeiro artigo da minha fé, dizia Mahatma Gandhi. Então, fins políticos. A ideologia é a prática do amor em cada área da vida. No entanto, ele acreditava que suportar sofrimento ou oferecer a outra face ao tratamento abusivo nas mãos de um indivíduo ou do Estado, em oposição à retaliação ou resistência violenta, era um meio para um fim político e também espiritual. Esse sacrifício voluntário do ego operaria como uma lei da verdade na natureza humana para assegurar a modificação e a cooperação de um oponente. Funcionaria como um exemplo para a sociedade, tanto para os amigos quanto para os inimigos políticos. O governo local da Índia seria, para Gandhi, o resultado inevitável de uma revolução comportamental de massa baseada numa rica mistura de princípios transcendentais pacíficos. Muitos deles inspirados no próprio Jesus Cristo, que também resistiu de forma pacífica, não violenta. Vê também outros pensadores relacionados ao assunto, Immanuel Kant, Henry David Thoreau, o Peter Kropotkin, o Arne Naess, Franz Fanon e Martin Luther King.
Era um ativista sul-africano. A primeira experiência de Gandhi de oposição ao governo britânico não aconteceu na Índia, mas na África do Sul. Depois de estudar direito em Londres, ele trabalhou por 21 anos na África do Sul, à época outra colônia britânica, defendendo os direitos civis dos imigrantes indianos. Foi durante esses anos que desenvolveu o seu senso de indianismo, que ele via como uma ponte entre todas as divisões de raça, religião e casta. Isso tentou sua versão posterior de uma nação indiana unificada. Na África do Sul, testemunhou em primeira mão a injustiça social, a violência racial e a exploração governamental punitiva do domínio colonial. Sua resposta foi o desenvolvimento de seus ideais pacifistas na forma prática de oposição. Testou seu dom de liderança em 1906 quando conduziu milhares de pobres colonos indianos numa campanha de desobediência às novas leis repressoras que exigiam que se registrassem junto ao governo. Depois de 7 anos de luta, o africano Jean Christian Smuts negociou um acordo com os que protestavam, demonstrando o poder da resistência não violenta. Talvez demorasse, mas ela venceria ao final, envergonhando os opositores até que fizessem a coisa certa. Nos anos seguintes, Gandhi teve considerável sucesso na promoção de sua ideia de resistência não violenta como a mais efetiva. Voltou à Índia em 1915 com uma reputação internacional de nacionalista indiano, galgando rapidamente uma posição no Congresso Nacional Indiano. O movimento político para o nacionalismo indiano. Gandhi defendia o boicote aos produtos britânicos, especialmente os têxteis, encorajando todos os indianos a tecer e investir em o khadi, ou pano tecido em casa, de modo a reduzir a dependência da indústria estrangeira e fortalecer sua própria economia. Ele via tais boicotes como uma extensão lógica da não cooperação pacífica e encorajava o povo a se recusar a frequentar as escolas e tribunais britânicos, a renunciar aos cargos públicos e a rejeitar títulos ou honrarias britânicos. Em meio ao entusiasmo e à publicidade crescentes, aprendeu a se distinguir como uma celebridade astuta, entendendo o poder da mídia para influenciar a opinião pública. Então Gandhi foi influenciado pelo jainismo, a religião cujo princípio é evitar causar dano às coisas vivas, a qualquer ser vivo, não só aos seres humanos, mas aos animais também. Os monges jainistas usam máscaras para não engolir insetos sem querer. Então Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, nasceu em 2 de outubro de 1869, numa proeminente família hindu em Porbandar, parte da zona britânica de Bombay, na Índia. O pai de Gandhi era funcionário público de alto escalão e sua mãe, uma devota jainista. Gandhi casou-se aos 13 anos. 5 anos depois, seu pai o enviou a Londres para estudar direito. Isso era pedofilia, né? Mas como casou com a de menor também, era a sexualização infantil. Essa direita é tosca. Passou nos exames em 1891 e começou a exercer a profissão na África do Sul, defendendo os direitos civis de imigrantes indianos. Ainda por lá, Gandhi se sujeitou à prática do Brahmacharya, ou autodisciplina hindu, dando início a uma vida de ascetismo. Em 1915, voltou à Índia, onde fez voto de pobreza e fundou um templo hindu. 4 anos mais tarde, tornou-se líder do Congresso Nacional Indiano. Foi morto a caminho das orações por um extremista hindu que o culpava pela divisão da Índia e a criação do Paquistão. As principais obras dele, em 1909, ele cunhou a Hind Swaraj, e em 1929, Minha Vida e Minhas Experiências com a Verdade. Então, isso é um pouco aí do Mahatma Gandhi, do choque das ideologias e de como a não violência é o primeiro artigo da fé deste grande líder político e pensador também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho, aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.